pessoal! Hoje não estamos aqui para falar sobre viagens, apesar que pode-se dizer que essa seria a melhor viagem da minha vida, a grande viagem da minha vida. É o seguinte, uns dias atrás eu fiz no Instagram um Reels contando a história de mim e do Ri em 15 segundos, o que obviamente é o resumo da nossa história, porque tem muita coisa envolvida. E foi aí que surgiu essa ideia de eu fazer um vídeo maior, contando com mais detalhes essas histórias. Na verdade, eu já fiz um vídeo assim, acho que em 2017, eu postei no meu Facebook, e o pessoal até curtiu e tudo, né? Mas aí me veio essa ideia de fazer uma forma diferente. Como eu usei trechos dos meus diários nas imagens desse Reels, eu pensei, pô, e se eu fizer um vídeo contando, lendo os diários, porque aí vai ser a partir do meu ponto de vista da época, sabe? Então eu achei uma proposta interessante e dei continuidade à ideia. No dia 17 de fevereiro de 2021, nós completamos 10 anos de namoro, que estamos juntos e tudo mais, e queria até fazer festa, planejei um monte de coisa, mas por motivos óbvios isso não foi possível. Comprei até roupa, eu tô usando a roupa que eu usaria na festa, né? Porque temos que comemorar. Então vamos lá, hoje eu vou abrir o livro da minha vida pra vocês. Vai ser muito mico umas coisas, mas é engraçado porque a gente vê como a gente muda, né, com o tempo. Então vamos lá. O primeiro registro que eu fiz do Beatles Forever foi no primeiro show deles que eu fui, foi dia 7 de maio de 2005. Eu tinha 13 anos e aí eu escrevi assim: hoje é o show dos Beatles Forever e eu fui. Os mais cômicos eram Ringo e John. Eles zoavam pra caramba. Ou seja, ali já começou a faísquinha Ricardo Felício da minha vida. Esse é o diário mais antigo que eu encontrei, como vocês podem ver, ele está em ótimo estado, ó, era da prefeitura. E assim, eu fui em vários shows do Beatles Forever até esse dia aqui, mas foi em 13 de junho de 2008 que a história mudou. Vamos ver por quê. Nesse dia, o Beatles Forever fez um show em Osasco e minha mãe foi lá mais cedo para armar umas coisas lá para conhecer eles. Então a parte que eu começo a falar do Ricardo é aqui. Só sei que quando estávamos lá sentadas, o Ricardo Felício apareceu para ajudar a arrumar a mesa com as coisas para vender. Olha, eu sabia que ele era muito bonito, mas não que ele era lindo. Aí minha mãe tava falando com a moça lá na frente e ele também tava lá. Aí eu só ouvi ele falando: quem é a Daniele? Ah, ele falou meu nome! Quando acabou o show, minha mãe me chamou para ir no camarim deles. Oxi, ai que vergonha. Aí eu cumprimentei eles. Ah, que legal, uhul. Foi como se eu estivesse realizando um sonho. Mas pra ser sincera, o Ricardo Felício, vou te contar. Que simpatia, meu Deus, e que lindo, suspiros. Depois ele me deu um abraço tão, sei lá, receptivo, tipo quando dá pra perceber que a pessoa tem mesmo vontade de abraçar. Esse dia eu encerrei da seguinte forma, ó que bonitinha. Olha, hoje foi um dos melhores dias da minha vida, o melhor dia do ano até agora. Nunca vou me esquecer disso, foi algo muito importante e significativo pra mim. Vou guardar para sempre na lembrança e no coração. Agradeço a todos que fizeram de hoje um ótimo dia. Não tenho palavras para expressar meus sentimentos. Muito obrigada. Eu tinha feito uma carinha bem bonitinha aqui, mas o caderno tomou chuva e acabou com a minha carinha. O próximo show foi um mês e meio depois desse, no dia 30/7 de 2008. Era aniversário do meu pai e nós fomos num show aberto no SESI Leopoldina. Tirei foto com o Ricardo. Ah, ele é muito lindo. Teve uma hora no show que eles ficaram zoando, dizendo que a gente poderia contratar ele para fazer aqueles shows meio assim. É que eu não lembro bem o jeito que eles falaram, mas foi mó engraçado. E eu ainda pensei, ah, quem me dera. Detalhe, eu não estou zoando. Quem me dera mesmo. Ixi, abafa o caso. Eu fiz uma anotação aqui depois que eu lembrei. É que eles disseram que ele poderia ser contratado para a despedida de solteira. O próximo show foi no dia 3 de novembro de 2008. Foi um Rock in History, em Osasco também. Eu já tinha 17 aninhos. Ricardo tava com 42, né? 17 mais 25, 42. Como vocês podem ver, eu estava bem animada pro show. E escrevi assim: quando estávamos na fila, quem aparece? Ricardo Felício. Detalhe pro jeito que eu escrevi aqui, Ricardo Felício. Aí só sei que foi dando um frio na barriga, um nervoso. Gente, que é isso? É paixão. Aí eu falo sobre o show foi demais, eu coloco. Depois eu fui de mansinho, como quem não quer nada. Mesmo morrendo de vergonha, eu disse: Ricardo, posso tirar uma foto sua? E olha só o que ele disse:
Tira comigo. Meu, fala se não é de suspirar, de se derreter, de se apaixonar. Nossa, eu era muito romântica, né? Por que eu parei de ser romântica? Não que eu não seja, mas... Ele me deu aquele abraço que só ele consegue e disse: um abraço do Ringo. Ai, que fofo! Já era, me apaixonei. Meu, eu não me conformo. Ele é perfeito. Não, perfeito é meu baby Ringo. Mas ele é muito lindo. Só não é perfeito porque falta uma coisa muito importante. Eu como namorada. Agora eu posso falar que você é perfeito. E então, paixão instalada, eu comecei a ver a agenda do Beatles Forever e queria ir em todo o show. Já fui sondando ali meus pais, falando qual era o próximo que eu queria ir. E aí chegou o dia do show. A princípio eu achava que eu não ia, porque meus pais não estavam deixando. E eu escrevi. Cheguei em casa, deitei na cama e desabei. E ainda chega a minha mãe, de boa, e disse: é só porque você não vai ver seu Ringo hoje? Mal sabe ela o quanto uma frase dessa me afeta. Gente, que drama. Sim, ela sabe que eu sou apaixonada por ele, mas talvez ela pense que é só como um ídolo. É mais que isso. É ele que eu queria como cunhado para as minhas irmãs, genro para os meus pais, pai para os meus filhos. Não! Também sei que essa é mais uma vez que eu me apaixono e tenho a certeza de que nada mais irá acontecer. Mas só de vê-lo, de falar com ele, de abraçar ele, eu já fico feliz. Então minha mãe viu quanto eu estava sofrendo, viu todo o meu drama. Ela convenceu meu pai a ir comigo nesse show e aí eu até retifiquei aqui, ó, o dia, coloquei mais feliz. 30/10/2008, quinta, show dos Beatles Forever. Estávamos lá, esperando, e pouco tempo depois... O mundo ficou em câmera lenta. Eu paralisei por alguns segundos. A alma congelou. O coração começou a bater mais forte. Sim, era ele. Surgiu na minha frente, como o sol surge no meio de uma tempestade clareando tudo. O homem por quem estou apaixonada, a pessoa em que penso o tempo inteiro. O homem que eu tanto quero, o nome que me faz suspirar. Ricardo Felício. Nossa, eu era muito poeta, gente. Que isso? Assim que ele nos viu, fez aquela cara de quem reconheceu alguém, como é uma cara de quem reconheceu alguém, né? E veio nos cumprimentar. Ele me abraçou, deu um beijo no rosto e continuou o abraço. Mas me deu um frio na barriga nessa hora que só por Deus. Por um segundo passou pela minha cabeça que ele estava pensando: eu sei de tudo. Terminando o show, claro que eu queria tirar mais uma foto com ele e escrevi: ai, gente, aquele olhar, Jesus amado meu Senhor. Aqueles olhos pretos, aquelas sobrancelhas, fazendo a expressão de que entendeu que você quer falar com ele. Muito específica eu. Aí ele veio atencioso como sempre, e então eu pedi para ele tirar mais uma foto comigo. Eu nunca dei um abraço tão gostoso em toda a minha vida. Nesse meio tempo eu acabei pegando contato com o Edson, o tecladista do Forever, e ele me deu umas cortesias para ir nos shows. Então, o próximo show que eu fui foi no dia 27 de novembro de 2008, que era o Rock in History. E o engraçado é que esse dia vai mudar muita coisa e eu escrevi assim: estranho, sabe? Nem parece que eu vou ver ele hoje. Eu quase não estava lembrando disso. Tipo, eu tô tão normal. Ó a premonição que eu tava tendo. Aí teve o show e ao final eu escrevi: estava tudo ótimo, até que chegou a parte das apresentações. Eles já estavam quase acabando, pois sempre deixam pra falar do Ricardo por último. O melhor sempre fica pro final, né? Mas aí o Fábio disse algo que simplesmente acabou comigo. Ah, inclusive o filho dele está aí hoje. Para tudo. Filho? Como assim? Gente, pensa numa surpresa ruim. Foi essa. Depois ele chegou e perguntou: e aí, Dani, gostou do show? Tipo assim, né? Se não ficasse sabendo que você tem um filho, seria bem melhor. Tadinho do Lucas, tão bonzinho, menino, não tem nada a ver com história. Mas o problema era o que isso significava, né, no rolê. Eu até que estava bem nesse momento, mas aí eu virei a cabeça de relance e vejo uma mulher abraçada com o Felício. Foi a pior cena que eu poderia ter visto. E aí depois desse show, que já era no final do ano de 2008, eu não escrevi mais. Eu não sei se eu não escrevi mais nada em dezembro ou se eu perdi as anotações desses dias. Mas foi uma época muito dura pra mim, porque eu amava ser apaixonada pelo Ricardo e quando eu descobri isso, tipo, meu mundo acabou. Eu já não tinha mais o que pensar, porque não que eu vi uma possibilidade de ficar com ele, muito pelo contrário. Mas não sei, eu apenas gostava de ficar pensando e ali acabou qualquer fantasia minha, sabe? O próximo show só foi no dia 22 de janeiro de 2009. Eu já tava mais conformada com a situação. E vamos lá, sobre as anotações desse dia. Depois de um tempinho, o Ricardo apareceu. Aí a Dé e minha mãe ficaram falando pra eu ir lá falar com ele, mas eu não tava
estava com essa pressa e coragem. Ele me cumprimentou daquele jeito especial dele. Quando ele estava saindo, olha só o que ele me disse. E aquela nossa foto no Orkut, por que você tirou? Meu, nunca imaginei que ele fosse dizer isso. Eu só escondi a cara, brincando, nem sabia o que dizer. Aí ele foi e completou. Depois a gente tira outra pra você colocar. Mas enfim, esse show por apresentar o Abbey Road teve a música Octopus's Garden, que, né, lógico, por ser do Ringo, é uma das minhas preferidas. E esse dia eu até tava com uma camiseta escrito Octopus's Garden, que eu mesma fiz, inclusive. Então chegou o momento dessa música e eu falei. Quando a música acabou, depois que todos aplaudiram e eu particularmente vibrei como se o Brasil tivesse ganhado a Copa, o Ricardo olhou pra mim, sorrindo, apontou a baqueta na minha direção e simplesmente disse: "It was for you." Nossa, eu nem tenho palavras para descrever esse momento. Foi mágico, incrível, surpreendente. Lógico que eu fiquei na dúvida de novo se era pra mim, sabe? Porque eu nunca me senti tão especial. Aí saímos, fui no banheiro com a Dé, voltamos, demos um tempo, fui com ela ver os souvenirs da mesa. Percebi que o Ricardo estava ali do lado, aí ele foi e me disse: "Você viu que eu dediquei a música pra você?" Se eu tinha alguma dúvida de que aquilo foi pra mim, ela acabou naquele exato momento. Putz, eu nem lembro exatamente o que respondi, mas eu agradeci e a gente se abraçou. Que lindo! Eu não tenho palavras para descrever o dia de hoje. Um dos melhores dias do ano, um dos melhores da minha vida. Eu nunca me senti tão importante como me senti hoje, tirando o dia da minha festa de 15 anos. Cada momento, cada palavra, cada sorriso, cada olhar e até mesmo cada abraço ficarão marcados para sempre. Então, no dia 28 de janeiro, eu escrevi o seguinte: quando cheguei do trabalho hoje, me deu um treco e eu acessei meu Orkut, sem motivo algum. O perfil do Shopping Forever, ou se preferir, Ricardo Felício. Olha só o comentário que ele fez na nossa foto. "Oi Dan, amei nossa foto, ficou muito 10. Te vejo no próximo show. Beijo, Ricardo Felício." Fiquei boba, nem sabia o que responder, coloquei qualquer coisa. Saí correndo de verdade pela casa, me joguei no chão, agradeci a Deus, fiquei sorrindo feito Barbie. Parecia que eu tinha passado no vestibular. Meu, esse cara é demais. Nossa, eu lembro muito disso. Eu literalmente saí correndo pela casa de tanta felicidade. O próximo show foi no dia 19 de fevereiro de 2009, também lá no Teatro Jaraguá. Eles fizeram o Revolver e o White Album. E teve uma parte muito engraçada que aconteceu no meio do show. Assim, a música era Why Don't We Do It in the Road? Eu não sei a merda que deu na minha cabeça que quando eu cantei a maldita frase olhando pro Ricardo, ele sorriu pra mim, eu fiz o favor de sorrir também e esconder a cara, virando pro lado, como se estivesse envergonhada. Tipo, que isso, não me diz uma coisa dessa. Meu, que idiota. Por causa disso ou não, ele parou de olhar e sorrir, e enganada ou não, eu fiquei péssima, muito mesmo. Mas eu provavelmente estava enganada, pois uma semana depois disso, dia 26/2, eu escrevi: "De repente, eu vejo um e-mail não lido, cujo remetente está como Ricardo Felício." Era um daqueles e-mails automáticos, só que ele dizia que o Ricardo me convidou para Google Talk. Ou seja, ele quer manter contato. Ou seja, tudo aquilo com que eu estava me preocupando era mentira. Ou seja, ele tem alguma consideração por mim. Ah, pra quem não sabe, o Google Talk era tipo uma alternativa do MSN, era um negócio de chat. Estava eu trabalhando, deixei o Gmail aberto. Aí eu olhei de relance para as janelas minimizadas na barra de iniciar. Estava escrito assim: "Felício Forever disse." O quê? Sim, ele estava falando comigo pelo Google Talk. Ah! Ele falou assim: "Oi Dan, já viu sua bateria? Beijo." Porque um tempo atrás eu mandei um depoimento para ele perguntando sobre isso, e ele me respondeu todo atencioso. Passou até o celular dele. Olha, segredo, eu não pensava em comprar uma bateria porque eu não tinha condições naquela época, foi só uma desculpa pra gente ter mais contato. E então, no dia 25 de abril, teve um show do Forever em Osasco, e eu levei uns chocolates pra ele. Aí, alguns dias depois, eu fui perguntar desses chocolates, e eu perguntei assim: "Você nem levou pra casa pra dividir com a família?" Risos. E então, em 3 palavras, ele me deixou confusa de tudo. Muita coisa que eu pensava ou falava se tornou sem sentido. Ele disse, abre aspas: "Eu moro sozinho." O quê? Então ele não é casado? Como assim? Então eu acabei nunca mais perguntando sobre o assunto, porque eu percebi que não era algo que ele queria falar sobre, então, né, vou ficar na minha. Outra parte que foi um divisor de águas. Além de ser um dia que era show do Forever, que foi na virada cultural, acho que foi no Ipiranga, de tarde ele me mandou um depoimento no Orkut que dizia: "Oi Dan, adiciona meu pessoal, beijo", e um link.
Oba, ele fez um Orkut pessoal, finalmente. Abri o link e não acreditei quando vi a foto dele. Ele dentro de um carro de touca com mó cara de mano. Vou colocar a foto aqui. Nesse dia aqui teve uma conversa nossa que marcou muito nossa história, olha só. Eu dei aquela olhadinha básica no Orkut, vi que o Ricardo e o shopping estavam online e fui correndo pro Google Talk. Aí do nada ele falou bem assim, resposta para a sua frase, I will never forget. Nunca vai esquecer do quê? Mas aí ele explicou. Qual a frase que você escolheu para ficar embaixo do seu nome no Google Talk? Ah, entendi. E sabe qual era a minha frase? Don't You Forget About Me, a música do Simple Minds. E essa música marcou principalmente porque mais pra frente teve o show da Maratona do Rock, que teve essa música, Don't You Forget About Me, e ele cantou. Então eu acho que é a música que mais marcou nessa história. E então, conversas vão e conversas vêm do Google Talk. Teve um dia que eu lembrei ele de que no último show do Forever que eu tinha ido, eles fizeram tipo uma brincadeira lá desafiando o Ricardo a sair na rua com a roupa do Ringo que ele usa na parte final, aquela camisa amarela cheia de babado e tal, né? Eu perguntei brincando se ele ia aceitar o desafio de sair na rua com aquela camisa amarela. Aí ele falou, depende se for por um bom motivo. E eu falei, olha que chantagista, então você vai querer um prêmio, é? Hahaha. E ele disse, boa, é isso mesmo. Aí, it's getting stranger all the time. Aí eu falei brincando, como presente você vai ganhar um parabéns. E aí olha só que dozinha que ele disse. Só, poxa, esperava mais de você. Aí eu falei, na maior inocência do mundo, então escolhe, uai. E então ele vai e me diz, olha só, você quer ficar vermelha mesmo, né? Como assim? Dei uma risadinha cínica e perguntei por quê, mas ele disse que estava brincando. E para descontrair eu falei, apesar que eu já tô de tanto rir. E ele falou, parecendo ter muita convicção. Então você entendeu. Aí eu te pergunto, entendi o quê? Mas não era muito inocente, muito ingênuo. Então ele mudou de assunto do nada. Apesar de tudo, é claro que eu tava feliz da vida, mesmo com uma pulguinha Jagmaster atrás da orelha. Gente, esse dia mudou tanta coisa na minha cabeça, porque assim, depois daquele dia lá que eu descobri que ele tinha filho e tudo mais, provavelmente era casado, eu passei a ver ele estritamente como amigo, ou queria me enganar que eu achava isso, né? Mas depois desse dia eu fiquei tipo, mano, o que ele quis dizer? Quais as intenções dele, sabe? Foi uma confusão na minha cabeça. Alguns dias depois eu tava com uma amiga em casa e ela me perguntou se eu ficaria com o Ricardo. Pausa dramática. Depois de um longo suspiro e um sorrisinho cínico, eu disse, então, é que nem eu falo, apesar de querer tê-lo como amigo pro resto da vida, não posso negar que ele é lindo e que eu iria amar se uma coisa dessa acontecesse. Mas meu maior medo é estragar a amizade. Ela é uma das coisas mais valiosas da minha vida. Que lindo! E aí, aparentemente, demorou para ter um próximo show. Nós fomos no Teatro União Cultural de novo, era Beatles. E aí, no final do show, aí ele me disse alguma coisa que eu não lembro, mas só sei que ele me abraçou de lado com um só braço. Mesmo assim, foi um abraço firme, como se ele estivesse me puxando. Aí eu virei o rosto e cheguei mais perto. Percebi que ele estava me abraçando daquele tipo que não iria soltar tão cedo. Virei de frente para ele e abracei de verdade, com vontade, com carinho, com amor. Assim ficamos, abraçados sem dizer nada, em silêncio, em câmera lenta, como se o mundo inteiro deixasse de existir naquele momento. Era só nós dois. Foi o melhor abraço da minha vida. A anotação desse dia aqui agora ela é importante porque eu acho que foi o dia que eu mais falei sobre o que eu sentia, o que eu pensava e tudo mais. Foi meu grande desabafo, por isso eu vou ler. Foi o seguinte, de tarde, quando eu falei com a minha amiga, ela disse pra ver o recado que uma menina tinha deixado pra ele. E quando eu vi, meu, que raiva. Tava simplesmente assim, ai, lindo! Não é nem questão de ciúme, mas da raiva da sorte que essas garotas têm. Eu também sou muito sortuda, eu sei que eu sou amiga dele, não quero mudar isso nunca. Ah, tá. Eu sei que isso é muito mais especial do que um rolo. Tipo, existe amor nas verdadeiras amizades, isso é fato. Só que é aquela coisa, quanto mais perto, melhor. Mesmo sendo um amor comigo, eu sinto essa vontade, sei que não deveria, sei que está errado, mas eu não consigo controlar, não consigo parar de pensar nisso. E é aí que eu fico com raiva de mim. Poxa, se eu tenho toda essa certeza que eu só o vejo como um grande amigo, por que eu tenho vontade de beijar ele? Por que eu sinto tanta saudade? Por que eu penso nele o tempo inteiro? Por que os meus dias mais felizes são os que estou perto dele? Por que tudo me lembra ele? Por que eu amo abraçar ele? Por que eu gosto tanto de olhar para as fotos dele? Por que eu dou tanta ênfase a ele? Por que eu sinto isso tudo?
E aí, pelos próximos dias, eu fiquei num misto de sentir saudade, sentir raiva, porque eu me senti uma trouxa de dar tanta ênfase a isso, até os meus sentimentos por ele. E eu sabendo que ele tinha a vida dele, sabe? Eu não era uma prioridade e tudo mais. E, gente, seguinte, ainda tem muita história, muito mais do que eu pensei. Então, eu vou ter que fazer esse vídeo em 2 partes. Então, eu vou continuar no próximo. Essa história ainda tem 2010 inteiro e um pedacinho de 2011. Então, vejo vocês no próximo. Valeu, gente!